Colegas, muito boa tarde. Já temos aqui 25, 25 não, 85 colegas. Desejamos que esteja tudo a correr bem. Vamos dar início à sessão 3. Esta sessão é dedicada a todos os colegas que estão quer na modalidade A, quer na modalidade B. Portanto, hoje, em princípio, teremos aqui casa cheia. E pedimos não, desde já, iremos avançar para um pequeno desafio que a Maria João irá colocar aí no chat. Vamos pedir-vos que respondam a duas perguntas no Mentimeter, e depois iremos projetar aqui também no vosso ecrã. Vou começar com a primeira questão, vou avançar para a primeira questão. Já puseste o link no chat? Já. Peço desculpa, mas eu não consigo ver o link. E o João Não. não se consegue ver. Não, ainda não está. Não, não Pois está. é, eu enviei só para a Carla em vez de mandar para toda a gente. Eu vou pôr. De repente apareceu-me aqui só uma pessoa. Já está. Não se... Colegas, estão a entrar alguns colegas. Para os colegas que estão a entrar, muito boa tarde. Pedimos que acedam ao link que está no chat e que, por favor, respondam à pergunta que está agora no vosso ecrã. Dá mais uns segundos. Boa tarde. Boa tarde. São boas notícias, o que temos aí no ecrã. Será que já toda a gente participou ou não participou? Eu ainda não, desculpa, Maria João. Vai. Estou a entrar. Desculpem o atraso. Ok. É assim, temos 109 pessoas, ora 50. 110, 110. Boa tarde. Boa tarde. Mas Boa eu e a tarde. Luísa não votamos, portanto dá 108. Ora, 20, 40, 30, 40, 50, 60. É assim, os colegas CIP também podem ter uma noção do vosso território. Eu penso que também podiam responder, Maria João, o que é que achas? Acho que sim. Acho que sim. Mesmo que agora a Maria João achasse que não, para mim já era tarde, já respondi. É sempre a Eu mesma. também já Alcina. respondi. É Fizeram bem, sempre a fizeram bem. mesma. Mesmo que eu queira pôr a Mas já ordem. respondi. Ótimo. Olha, eu apareço aí nas janelinhas, apareço. É que eu estou aqui com problemas de conexão, não sei se isto está bem. Aparece sim, colega Fernando, aparece sim. Obrigado, obrigado. Pronto, ok. Chào.
Não, quer dizer, não. Estão aqui vários colegas a colocar as respostas no chat. Eu penso que também terão respondido no Mentimeter, certo? Que é esse o objetivo. Muito bem, onde é que eu vou responder? Eu vou colocar novamente o link no chat. É que estão colegas a entrar e depois não veem. Bem, se calhar vamos avançar. Vamos, eu tenho aqui, este número é o quê? Quantos participaram, não é? 85, sim. Então, eu vou passar então ao slide seguinte. Ora, isto não está a funcionar. Peço desculpa, é possível dar o ID da reunião? Que há uma colega que não consegue entrar e estão-lhe a pedir o ID da reunião. Só um bocadinho. Ups. Não sei se me ouviram, eu estava a pedir o ID da reunião, que há uma Só, colega que... só um bocadinho, colega, só peço um desculpa. bocadinho. Ok, A peço Luísa desculpa, foi Luísa, peço ver, desculpa. ela disse. Já vão mandar o ID, espera um bocadinho. Maria João, já podemos participar no outro desafio? Neste segundo, sim. Ok, obrigada. Estamos a ver, isto está a crescer com a vossa participação. Boa tarde a todas. Boa tarde, nós se chegou agora, estamos aqui a Sim. participar aqui no Mentimeter. Luísa, não sei se queres pôr novamente o Boa, link. sim, senhora. Vou já colocar. Já está, profícuo. Diz tudo, Maria João. É isso é que nós queremos, é que seja profícuo. Tenha resultados. Embora estas palavras todas que estão por aqui, no fundo, conduzem. Todas elas adjetivam bastante o projeto. Exatamente, exatamente. Nós estamos com 85 participações. E 7. Temos aqui palavras muito interessantes. Uhum.
Há lá mais uma para irmos aos 90. Depois podemos deixar aí É, no chat para as pessoas quem não depois, respondeu ou quem, pronto, entretanto, for entrando, exato. pode ir respondendo. Eu vou interromper aqui a partilha, porque nós vamos avançar para os conteúdos da reunião. Esta foi uma forma que nós entendemos que podia ser útil e que facilmente nos levava a tomar um pouco o pulso à forma como o projeto está a decorrer, que também é um dos nossos objetivos. Mas eu vou passar à Luísa. Agora és tu, não é, Luísa? Agora Ou não, sou agora eu? és tu. Ah, sou eu. Pronto, esta pequena brincadeira pode ser uma coisa que se faça também nas sessões com pais ou na próxima sessão com pais. Como sabem, nós tínhamos duas modalidades de implementação deste projeto. Numa modalidade havia 6, 7 sessões por ano, noutra modalidade haveria 3, 4. Ora, nós entendemos que nesta fase do ano e considerando que, de modo geral, estamos a chegar ao final do primeiro trimestre, embora nem todas as escolas estejam na modalidade trimestral, pensámos que seria uma oportunidade importante para ter algum momento presencial com pais. Antes do Natal, depois do Natal, mas no momento em que seja oportuno, se tiverem prevista a vinda dos pais para conversar sobre a forma como as crianças estão a fazer as suas aprendizagens, será talvez uma boa oportunidade para conversar com os pais. Portanto, gostaríamos que na sequência desta sessão de hoje tentassem programar uma sessão com pais que não tem que ser exclusiva para este projeto, mas uma sessão em que abordem algumas das questões que hoje vamos trazer aqui. E pensámos que este pequeno momento de feedback até poderia ser reproduzido por vós com os pais. No fundo, ficariam também, isto é uma sugestão que aceitarão ou não, porque vocês é que são os homens e as mulheres do leme dos vossos projetos, mas uma sugestão seria eventualmente fazer uma brincadeira deste tipo com os pais e facilmente também perceberem como é que os pais estão a apreender o projeto, como é que se estão a envolver com ele e o que é que pode ser depois o ponto de partida para perceber o que é que está a funcionar menos bem, o que é que pode ser corrigido, etc. Uma questão que nós queríamos chamar muito a atenção relativamente a estas sessões com pais. Nós sabemos que as famílias não têm vida fácil hoje e que, portanto, também não é fácil trazer os pais sempre que nós queremos às escolas, aos jardins, às bibliotecas. E isso, pensamos nós, não deve fazer-nos desanimar. Ou seja, gostaríamos que todos os pais viessem, mas só vieram metade. Paciência. Se calhar a outra metade não pôde vir, mas até acompanha ou está a acompanhar, seguindo os mecanismos de comunicação que foram estabelecidos, estará a fazer, ou mais ou menos, enfim. Não podemos desanimar porque não conseguimos o pleno, porque o pleno nós nunca vamos conseguir e temos que ter consciência disso. Faremos o melhor que conseguirmos com as nossas circunstâncias, não é? Porque o nosso trabalho também depende muito da nossa circunstância. E o facto de termos circunstâncias em que os pais não são tão receptivos ou não aparecem tanto como gostaríamos, etc., não deve fazer-nos desanimar, deixar cair os braços ou desistir. Isso era uma das coisas que tínhamos para falar convosco. Portanto,
Em relação às sessões com pais, se possível, fazermos agora, e quem diz agora, a seguir ao Natal, ou numa situação em que estejam semestralmente num momento oportuno de conversa com pais, que não seja, se calhar, só esta matéria, gostaríamos que o fizessem e que tentassem também aferir junto dos pais a forma como eles estão a receber o projeto e a forma como as coisas, os materiais que estamos a produzir, são ou não são úteis, ou de que forma é que poderiam ser melhores. No fundo, nós estamos todos a caminhar em conjunto. Nós, no gabinete, estamos a preparar as sugestões, os colegas professores bibliotecários estão a fazer chegar junto dos educadores, os educadores estão a fazer chegar junto dos pais, e só se estivermos todos juntos e em conversa é que conseguimos fazer este caminho o melhor possível. E, portanto, construímos juntos, no fundo, o caminho. Luísa parece estar ao telefone. A Luísa é que ia falar a seguir. Luísa, és tu agora, não é? Sim, senhora. Estava aqui uma colega com problema, peço desculpa. Ahm, sim, e por falar em pais e em falar em vida difícil, não são só os pais que têm vida difícil, as crianças também têm vidas difíceis. Coitadinhas. E, portanto, nós queremos que este projeto seja para pais, para crianças, um momento de alegria. Queremos que ele seja um momento de partilha, daquilo que tem sido aqui muitas vezes falado nas outras sessões, que é tempo de qualidade entre pais e filhos. Portanto, este projeto não foi feito pensando que os pais vão ser reprodutores de professores em casa. Não é isso que nós queremos. A casa não é para ensinar a ler e escrever, nem este projeto é para ensinar as crianças a ler e escrever. Este projeto é para as crianças e os pais terem momentos de leitura, porque esta é a base do projeto, são os livros, são os momentos de leitura, mas que depois eles possam, a partir daí, brincar com as palavras que vão encontrando, brincar com as letras que vão encontrando, brincar com as expressões, com as imagens. Portanto, este projeto tem, acima de tudo, este caráter lúdico que nós queríamos muito que ficasse aqui realçado e que também fizessem esta ponte com os pais, para que os pais não sintam que, epá, agora tenho que ir fazer com o meu filho, tenho que ir ler, tenho que ir fazer este jogo, porque senão ele depois fica para trás. Não. Estes jogos são para entrar no dia a dia das famílias, quando vão a caminho da escola, quando vão em viagem, quando vão às compras, quando estão a jantar. Há imensas palavras que surgem quando estamos à mesa, palavras que surgem quando vamos às compras. O que é este alimento, aquele alimento? Portanto, a mensagem que nós queremos que efetivamente seja passada é que são duas, essencialmente. Primeira, a leitura das histórias, dos livros, tem que ser diário. Sempre que possível, diário. E depois que as sugestões que nós vamos dando, que vamos nos roteiros, que sejam acolhidos como umas brincadeiras, como tempo para desenvolver, para conversar com os filhos. Portanto, estas duas, já que vamos estar com os pais, vocês vão estar com os pais, é muito importante que passem esta mensagem. Está bem? Portanto, leitura diária e depois brincar com as palavras, brincar e conversar. Conversar, para eles desenvolverem a linguagem. E agora, a seguir, já que a leitura é diária, vamos. Já agora, uma observação para algo que até é mais do que diário. Vamos imaginar que uma criança não é ensinada a lavar os dentes, nunca lava os dentes. É uma desgraça. Vamos imaginar que a mesma criança lava os dentes uma vez por semana.
Também me parece que não será muito proveitoso. Agora, se a criança lavar os dentes todos os dias, aí sim, aí temos resultados. É uma analogia com esta questão da leitura. Por outro lado, se a criança não lavar os dentes um dia, porque está cansada e porque se deitou tarde e porque não sei o quê, porque já ninguém a aguenta e temos mesmo é que a pôr na cama, ela não vai ficar sem dentes. Ou seja, a leitura é diária, mas se não acontecer um dia, também não é por aí que vai, como se diz aqui na minha terra, o gato às filhoses, não é? Portanto, não temos que criar aquelas ansiedades porque ainda não aconteceu. Depois também chamar, ainda dentro desta questão da regularidade, estes roteiros, nós durante 18 ocorrências ao longo do ano letivo vamos propor um novo roteiro. Mas os roteiros não têm nenhuma ordem sequencial, ou melhor, têm agora, por agora, começam a ter uma ordem que nos parece mais lógica, mas vamos repetir assuntos que já trabalhamos e não tem que ser agora, já fiz isto, check, passa ao roteiro seguinte. Não, as coisas são recuperadas, voltamos a elas, voltamos aos mesmos jogos, voltamos às mesmas ideias, nesta lógica de repetição, quando oportuno, quando vem a jeito, quando é interessante, quando a criança gostou tanto daquele livro, daquele tipo de trabalho, daquela interação que se torna útil. Portanto, não há uma ordem fixa, podemos andar para a frente, andar para trás, voltar a eles, etc. Não é dizer assim, pronto, agora esta semana, este roteiro ou esta quinzena, o pai não teve tempo, teve uma vida complicada, situações difíceis, já então este roteiro agora já passou, chatice, já não aprendeu o B, nunca mais na vida vai saber o que é o B. Não é essa a lógica. Os roteiros repetem-se e continuam a estar a ser úteis antes, depois, sem ordem nenhuma. E passo outra vez à Luísa, que é para não se cansarem de mim. Ora, e também com certeza já foram ao portal da RBE e também já perceberam que existe, sempre que sai um roteiro para pais, sai também sempre uma página no portal e essa página do portal tem não só o acesso aos livros, o acesso ao próprio roteiro, o acesso a um texto de ciência que a plataforma Ler disponibiliza, porque é importante nós também percebermos porque é que estamos a fazer isto, porque é que recomendamos isto. Não recomendamos porque nos apetece, recomendamos porque cientificamente é o mais correto de se fazer. E, portanto, nós não podemos viver e ensinar na lei do achismo, não é? Eu acho que isto é melhor. Não, eu vou fazer isto porque a ciência me diz que isto é o melhor. E, portanto, todos estes roteiros têm essa parte científica por trás. E também tem uma secção que nós chamamos Considere. Este Considere, o que é que nós pensamos? Que era importante ou era salutar ou era benéfico que exista uma ponte entre aquilo que se faz na sala e aquilo que se faz em casa. Daí que para cada roteiro nós pensamos em sugestões que os educadores podem fazer na sala de aula que vão ao encontro daquilo que é pedido para ser feito em casa. Ou que vem reforçar, ou que vem pedir que de casa venha algo que mostre que efetivamente foi feito. Por exemplo, temos aqui, uma das sugestões foi fazerem o cofrinho das palavras. Porquê? Porque em casa se pediu para brincarem com palavras. Vamos ter agora uma outra proposta no âmbito dos alfabetos literários. Portanto, nós vamos sempre aqui criando algumas ideias, mas quem está no terreno são os colegas. Os colegas é que sabem como é que podem fazer esta ponte, como é que é a vossa realidade. Isto são pistas, não é? Nós tentamos ir ao encontro. Quando tiverem novidades, ideias que resultaram, estamos sempre prontos para acolher, está bem? E para depois as divulgar para que todos possam usufruir delas.
E agora, Maria João, E a não última. só ideias que resultaram, também alguma ideia que não tenha resultado tão bem e queiram partilhar connosco. Em todos os roteiros, no final tem o formulário para partilhas. Imaginem, isto não funciona por isto, por aquilo. Podem usar esse formulário para nos fazer chegar também essas informações, e é uma forma de estarmos em comunicação e de nós percebermos daquilo que nós fazemos, o que é que faz sentido para a escola, para os jardins, para as bibliotecas, para os educadores, e o que é que não faz sentido. Também há uma questão que nos foi trazida já por algumas conversas, que foi algum... mas nós não temos aqueles livros que são divulgados, ou não temos aqueles livros que estão... Portanto, em cada quinzena sai um conjunto de 10 livros, não é? Não temos aqueles livros na nossa biblioteca. Não temos aqueles, mas temos outros. O facto de não termos aqueles livros não quer dizer que, pronto, não tenhamos condições para fazer, porque as coisas fazem-se com muitos livros, é possível trabalhar com muitos livros, e aquilo que se vai fazendo aqui, nas sessões que a Lúcia vai dinamizando, ou aqueles livros que nós disponibilizamos, são exemplos, são sugestões, são modos de fazer que poderão fazer com as obras que são disponibilizadas ou com outras obras que também tenham nas vossas bibliotecas. O objetivo também é dar-vos a conhecer livros que consideramos bons livros, e que, imaginem, de repente, chegamos ao final do ano, às vezes há secretarias que descobrem que até sobrou ali uma verbazinha. Pronto, já temos aqui um conjunto de livros prontinhos para pedir. Ou, noutras circunstâncias, quem sabe ainda venha a haver alguma possibilidade de fazer conseguir alguma verba. Então temos aqui um conjunto de livros, uns temos, outros não temos, podemos analisar, etc. Também ter em conta que alguns dos livros, ou quase sempre dos lotes dos 10 livros que são disponibilizados, há livros mais recentes e livros mais antigos, precisamente também para ir ao encontro daquilo que existe nas bibliotecas escolares. E depois diz aqui a Helena, claro que poderemos sempre recorrer ao empréstimo interbibliotecas. Isso aí, nós somos biblioteca precisamente por isso, porque trabalhamos em conjunto, em articulação, em rede, e porque somos solidários nos nossos contextos. E, portanto, também podemos recorrer a esse empréstimo. Mas não se deixem abater pelo facto, não tenho este livro, ou aquele, ou o outro, mas tenho outros que são interessantes. E o facto de se trabalhar aqui este conjunto de livros vai mostrando formas de fazer, modos de fazer, sugestões. Luísa, falta-nos dizer alguma coisa? Ou... Dizer qualquer coisa, podia só aqui Marina. dizer. É assim, no nosso, eu vou fazendo com os pais umas reuniõezinhas de vez em quando, porque nem todos podem vir na mesma altura, e numa das turmas eles até criaram um grupinho para depois darem as informações uns aos outros, porque nós pedimos queríamos que os meninos que estão mesmo para passar para o primeiro ciclo, que todos os pais participassem. Nos outros deixámos um bocadinho mais aberto, porque nós estamos com um projeto idêntico no primeiro ciclo e que não está a correr tão bem. E então tivemos um bocadinho de receio, mas fomos muito bem aceitos agora na pré. E há uma atividade que os pais queriam e que propuseram e que eu achei interessante. Há meninos que querem depois levar as histórias que leram com os pais para a sala e querem que os pais vão com eles lê-las à sala. E eu disse que poderiam combinar isso e poderiam levar para a sala juntamente com a professora de vez em quando, porque não são muitos para já, não são todos, não é? É um ou outro que queria depois de trabalhar em casa, de ver em casa, queria levar para a sala para mostrar aos colegas o que fez com o pai nessa semana, por exemplo. E vai acontecer na próxima semana a primeira, não sei se estou bem. Eu achei que era bonito, que era bom, porque assim incentivava outros que ainda não estão lá
a querer também, se calhar, ir buscar um livro à biblioteca e levar para os pais para ver, porque no início, como nós também não temos muito esses livros, incentivámos os meninos a ir à biblioteca com os pais ou não, pronto, e escolhemos todos juntos um livro para eles levarem para casa. Há uma turma que já está num livro que escolheu em casa, pronto, já no segundo livro desta vez, que quiseram escolher agora com o tema Natal. Pronto, só há uma turma que ainda está devagarinho, porque é uma turma pequenina, só tem um pai, ele está sozinho, às vezes sente sozinho, eu já pedi, não é pai, é mãe e avó, mas eu já pedi para ela integrar o grupo da sede, porque coitadito da aldeia sozinho fica ali assim um bocado. Os outros são só 3 alunos, os outros 2 não quiseram, ai não, nós não conseguimos, e trabalhamos fora da aldeia, não, e só aquele ficou. Então, agora a próxima proposta vai ser integrá-lo no grupo no outro, pronto, já que eles fazem esta transmissão entre eles. Estamos assim, pronto, para já como tenho agora a comparação com o outro projeto que estamos a fazer no primeiro ciclo, eu acho que este está a correr muito bem, e principalmente por causa desses ditos guiões, porque tem mais uma organização, está mais orientado, e até já propus às minhas colegas que nós usássemos um pouco dessa vossa organização no outro lado para chamar mais alguns pais, porque eles sentem-se um bocado à deriva em relação ao que têm que fazer. Também já fizemos uma sessão com uma escritora que foi ler um livro onde apelava também à ligação pais-filhos, àquele momento de conversa, àquele momento de estar, e os meninos depois iam pedir o que é que queriam que os pais fizessem, pronto, tipo um desbloqueador de conversa levaram, o que é que os pais fizessem com eles à noite, além da leitura. Também, pronto, conversar outras coisas, ver outras coisas, jogar outras coisas, ir ver outras pessoas, pronto, temos estado a trabalhar assim, para já. Muito bem, colega. Obrigada pelo seu testemunho. Obrigada, Clarinda. Olha, se calhar agora nós íamos passar, depois vamos ter a oportunidade no final de termos mais alguma conversa, pôr dúvidas, etc. Mas agora penso que a Lúcia já estará connosco, está ou não, Luísa? Já entrou, sim, senhora. Já dávamos a palavra agora à Lúcia, que vai fazer a sua magia agora na parte final da sessão, e depois, 10 minutinhos antes, nós ainda voltaremos aqui para mais dúvidas, etc. Eu vou só dizer que nós vamos colocar aqui no chat um link para um Mentimeter que fizemos no início. Os colegas que, entretanto, chegaram e não tiveram a oportunidade de o fazer logo no início, que queiram depois responder, nós daremos feedback dos resultados, está bem? Iremos pondo aqui de vez em quando os links. Lúcia? Sim. Olá, viva, boa noite Olá, boa noite. a todos. Boa noite, Lúcia. Esta pressão de fazer magia é assim um bocadinho fora do meu alcance, não tenho tais poderes, mas consigo fazer qualquer coisa lendo um livro, se calhar, não é? Deixa-me só Ajuda. tirar aqui o meu fundo para que isto corra melhor. Ok, muito bem. Então, na última sessão, antes de partilhar tela, se calhar vou realmente ler-vos qualquer coisinha. Na última sessão eu prometi que hoje abriria com uma leitura de Natal, e precisamente com uma leitura de Natal que estava relacionada com as propostas que levamos na sessão anterior. Então convido-vos, se quiserem pôr em tela maior para verem, convido-vos a ver comigo um bocadinho. Eu não vou ler tudo, desta vez preparei isto de maneira diferente. Eu vou ler-vos um bocadinho, contar-vos um bocadinho, e depois o final da história só vos revelo no final da sessão. Pronto, é assim. É uma estratégia que também podem usar com os pais e com as crianças. Então, digam-me só, conseguem todos ver a capa? Sim, sim. Sim, pronto. Então, o que é que vos parece? Olhando aqui para o Natal com a tia Josefina,
Eu vou mostrar-vos a capa, vou mostrar-vos também a contracapa, e se me quiserem dizer, claro, quem conhecer o livro agradecia que se abstivesse, não é? Quem será a tia Josefina? Quem será esta tia? Onde será que ela vive? Como será este Natal? Podem ir dizendo coisas longe, muito bem, podem colocar no chat, sim, que eu consigo, enquanto não estou a projetar, consigo ver. Portanto, esta tia vive longe, portanto, quente, noutro país, na aldeia. Reparem, vamos ver, Natal com a tia Josefina, nós temos aqui elementos na capa, temos elementos na contracapa. Eu não sei se esta aldeia se estão a referir à tia Josefina ou se estão a referir aos sobrinhos, não é? Calculo, quer dizer, depreendemos que são os sobrinhos, uma vez que há uma tia, não é? Com as crianças temos que fazer um trabalho mais exaustivo, mas eu aqui já estou a trabalhar com crianças crescidas, que somos nós todos, não é? Então, vem passar o Natal com a família, já terá falecido, já faleceu, é uma família de ratos, ok? Morreu. Uhum. Muito bem. Podem, se quiser, acrescentar em que é que se baseiam para isso. Não sei se conseguem ver os elementos. Se não, passamos então só aqui um bocadinho. E como será que vivem os sobrinhos? Portanto, esta tia vive longe, num país quente, já terá morrido, eventualmente, outras possibilidades. Pode ser uma recordação. Na casa da aldeia da tia Josefina, portanto, não sei se se refere a Rosa Nicolau aqui aos sobrinhos. Como será que vivem estes ratinhos? Como será a casa deles? Vive na cidade e os sobrinhos vivem no campo, e aqui já temos um intertexto. Parece uma tia tradicional. São ricos, os ratinhos. Parecem pobres. Reparem como o mesmo estímulo e vai dando. É uma tia difícil, vai dando. Vai dando origem a respostas diferentes. Muito bem, obrigada pela vossa colaboração. Ficaríamos mais tempo se tivéssemos mais tempo, não é? Mas a Luísa já disse que ainda quer 10 minutos no fim, portanto eu tenho que acelerar. Então eu vou dar-vos a conhecer um bocadinho deste Natal com a tia Josefina. Vou ler o início, depois vou contar e vou deixar a parte final para o final da sessão. Muito bem. Eu calculo que agora também queiram saber quem é esta tia Josefina, não é? Portanto, o Natal com a tia Josefina. Faltavam apenas alguns dias para o Natal, quando uma carta muito curiosa, com selos internacionais e muitos carimbos, chegou à casa dos Ratatovski. Depois de os pais terem lido a carta, o coração caiu-lhes aos pés e ficaram sem palavras. O que diz a carta? Queriam Gaspar e Felícia, as crianças, saber. A carta era da tia Josefina e escrevia para dizer que vinha visitar a família no Natal. A tia Josefina tinha ido para a América há muitos anos, onde se tornou numa famosa assobiadora. Os ratos podem não ser capazes de cantar, mas certamente sabem assobiar. Desde então, nunca mais ninguém viu a tia Josefina. Liam aqui e acolá nos jornais dos ratos sobre o seu grande sucesso nos mais belos musicais do mundo. Era famosa, era conhecida e ninguém a conseguia agradar. Acontece muito com ratos famosos e conhecidos. Ainda bem que é só com ratos, não é? Oh, que bom! Vamos fazer uma verdadeira festa de Natal! Gritaram as crianças. É que na casa dos Ratatovski nunca tinha havido uma verdadeira festa de Natal. Uma festa bela, cintilante e magnífica. Uma festa assim custa dinheiro. Nem se coloca a questão. Não temos dinheiro, disse bruscamente o papá Ratatovski. E aqui começa então todo um caminho para tentarmos resolver este problema. Se vamos fazer festa, se não vamos fazer festa, põe-se a hipótese de viajar para não estar ninguém em casa, mas as crianças não acham graça porque se não há dinheiro para festa, não há dinheiro para viagens, e então é durante este momento de cumplicidade de irmãos, à noite, que eles têm uma brilhante ideia. E no dia seguinte, bem cedo, bem protegidos do frio,
eles acabam por sair para a rua para tentar resolver o problema. Juntam antes todas as moedas que têm no mielheiro, que não são muitas, levam consigo e começam a bater a algumas portas em busca de ajuda. Começam por bater à porta do senhor Rato do Campo, que é a florista, que é uma florista, trabalha lá o senhor Rato do Campo, e dizem-lhe que queriam só alguns raminhos verdes, uma coisa simples, para poderem enfeitar a casa. O senhor Rato do Campo bem lhes pergunta que dinheiro têm para pagar, eles mostram-lhes as moedas e dizem, não, com esse dinheiro não dá para nada. Até que as crianças dizem, ai, que pena, queríamos tanto agradar à tia Josefina que vem cá no Natal. Aqui, o senhor Rato do Campo muda de postura e já não há só raminhos, já há uma árvore enorme de Natal, já há uma série de enfeites. Eles ficam espantados, dizem que não têm como pagar, mas ele diz, nada, nada, não se preocupem porque isto é tudo oferecido, mas faz-lhes uma recomendação. Não deixem de dar os meus cumprimentos à vossa tia Josefina. E isto vai-se repetindo. Os nossos heróis vão passando em espaços assim belíssimos, como podem ver, as ilustrações, dá vontade de ficar aqui. Entrar aqui na mercearia da senhora Ratolícia, que os recebe do mesmo modo. Dizem lá, olha, com esse dinheiro conseguem comprar nada com coisa nenhuma, até que eles falam da tia e então a mesma coisa. E a mesma recomendação, não se esqueçam de dar os meus cumprimentos à vossa tia Josefina. Isto continua, eles entram no armazém do senhor Serrato, acontece o mesmo, entretanto a notícia já tinha corrido e chegam a casa cheios de coisas. O pai não reage muito bem, porque não está habituado a receber ajuda de ninguém, mas a mãe fica contente porque vai conseguir fazer uma festa bonita e eles acabam por enfeitar a casa, por fazer doces de Natal. Está tudo pronto. Vamos ver o que acontece na manhã de Natal, mas mais daqui a pouco. Ok? Muito bem. Vamos então para a sessão de hoje. Vou partilhar aqui a tela para conversarmos um bocadinho e para eu falar menos, para não me perder tanto. Ai, desculpem, não era nada disto. Desculpem. Exatamente. Aqui. Portanto, hoje vamos conversar um bocadinho aqui à luz deste título, Quando os livros se tornam família. E queria então passar por estes 3 tópicos, ainda que brevemente. Quando os livros se tornam família, tornam-se uma linguagem de afetos. Vamos conhecer algumas leituras para acolher o frio e enroscar conversas e vamos depois passar um pouco aqui pelo Natal dos livros e os livros do Natal. Tenho aqui um molhinho de livros do Natal para partilhar convosco se tiver tempo, porque quando nos voltarmos a encontrar já vai ter passado o Natal, não é? Pronto, então já passámos esta parte, já alguém vos leu alguma coisa hoje, não é? Tem aqui algumas das questões que eu coloquei no início, se depois quiserem aproveitar para fazer este tipo de atividade. Aqui não sei se conseguem ter uma visão melhor aqui da capa da tia Josefina, consegue ver-se, por exemplo, alguns disseram que era rico, outros disseram que era pobre, mas efetivamente nós conseguimos ver este rasgão aqui naquilo que parece papel de parede e outros indícios na própria roupa dos ratinhos que não parecem uma família muito abastada. Muito bem, então assim algumas, nós já estamos com 4 sessões feitas e neste momento tivemos a 4ª sessão a semana passada e estes são assim alguns daqueles resultados ou daquilo que vamos vendo acontecer com o tempo. Portanto, o livro vai granjeando terreno, por isso é que dissemos quando os livros se tornam família, porque efetivamente eles quase passam a fazer parte da família. Portanto, o livro vai granjeando terreno, torna-se mais frequentemente a primeira escolha. A criança já experimentou o prazer que daí retira. Isto é importante. Aquele livrinho que eu pus na sessão passada na Biblioteca do Mediador, do Daniel Willingham, ele explora muito este conceito. Como é que uma criança se torna leitora? Ele diz que não basta
eu exploro isto aqui a seguir. Não basta que a leitura se torne uma atividade atrativa, é preciso que ela se torne a atividade mais atrativa de todas na hora de escolher. Ora, nós começamos a sentir isto neste momento com este grupo de famílias. Como a criança já experimenta o prazer que retira do livro, ela efetivamente começa a escolher a leitura em vez de outras coisas. O livro começa a ser também cada vez mais assíduo em momentos importantes, como festas de família. É-lhe dedicado mais tempo, quer pela criança, autonomamente, portanto os pais vão revelando que encontram muitas vezes as crianças com os livros, quer entre irmãos, quer até entre outros elementos da família, muitas vezes adultos, como veremos a seguir, a propósito de alguns livros. As histórias surgem espontaneamente associadas a qualquer rotina doméstica. Isto tem a ver com, por exemplo, crianças que estão a ajudar a pôr a mesa, a propósito dos talheres ou dos copos, inventam logo ali uma pequena história, fazendo de conta que são personagens. As crianças exploram o mundo à sua volta a partir dos livros, portanto, com ideias que recolhem dos livros, elas vão explorar o mundo. Nesta fotografia é real, certo? É uma fotografia mesmo partilhada por uma mãe. Nós temos aqui uma criança que está, a criança de 4 anos, acabou de fazer 4 anos, está a ler para a irmã de 2. Portanto, está a ler à sua maneira, naturalmente. Ela já se apropriou do texto e está neste momento a partilhá-lo. Eu não resisto a partilhar convosco estes bocadinhos, são fotografias que foram partilhadas connosco também ao longo do mês. Sabem que neste momento é muito frequente, sobretudo as crianças mais pequeninas, ficarem doentes muitas vezes e, portanto, temos aqui várias situações de crianças que ficaram em situações de doença. Temos aqui o caso de um internamento, temos ali o caso de uma ida ao centro de saúde e aqui no meio temos mesmo só uma criança que salta para a cama dos pais às 6 da manhã. Estão a ver, aquela é a mensagem que a mãe enviou no WhatsApp quando partilhou a imagem. Ela disse são 6h40 e já estamos a contar histórias. Portanto, ela depois acrescenta a seguir que já é a terceira noite, o terceiro dia que faz aquilo e também diz, gosto disto, só não gosto da hora. Pronto. Este tipo de situações, mas reparem, esta criança em vez de acordar e, por exemplo, ir ver desenhos animados ou ir fazer outra coisa ou pegar noutro brinquedo, ela pegou num livro e foi para a cama dos pais. Temos aqui outro testemunho ao lado de uma mãe que levou a criança ao centro de saúde, tinha este cantinho de livros na unidade de saúde e ela, em vez de brinquedos ou de pegar num telemóvel ou outra coisa, ela foi para o sítio dos livros, pegou em livros e a partir dali contou histórias à mãe. E depois temos ali uma situação de internamento mesmo, que a mãe diz, não estamos em casa, estamos no hospital, mas os livros vieram connosco. Neste caso, esta mãe também descobriu um projeto que desconhecia, depois vamos falar mais à frente, são as voluntárias Nuvem Vitória, que também vão ler aos hospitais. Depois uma coisa leva à outra e vão-se descobrindo coisas. Pronto, assim coisas mais concretas daquelas propostas que eu partilhava convosco na última sessão, a propósito destes 5 livrinhos que estão aqui, que foram os livros que durante este mês, da sessão 3 até a sessão 4, foram trabalhados. Tenho aqui alguns ecos destas sessões para muito brevemente partilhar convosco. Recordam-se certamente aqui do Corre, Corre, Cabacinha, aquele livrinho. Por acaso não tenho aqui nenhum exemplar comigo hoje, mas ele estava na apresentação passada. É uma reescrita, eu que tenho aquelas meninas na mão e que tenho este menino também. Portanto, este livrinho é de fácil apropriação da estrutura narrativa, favorece a memorização e o reconto. Isto foi reportado por todas as mães, praticamente, que todas as crianças muito facilmente recontaram a história. Associação às cores e festejos de outono, portanto as folhas, as abóboras, uma exploração lúdica da linguagem. As crianças cantam Lenga-Lenga da Velhinha quando vão à rua e quando vão na rua e alertam para as folhas do chão. Portanto tem a ver também com as próprias cores, esta associação, esta identificação com o próprio momento. A apropriação do significado das guardas e adaptação aos diferentes elementos da família. As guardas, vocês conseguem ver um bocadinho aqui na imagem do meio por baixo desses desenhos. Desculpa, mas eu não tenho mesmo aqui o livro comigo, teria que o ir buscar e isso ia demorar mais tempo. Conseguem ver aqui por baixo aquelas abóborinhas debaixo dos desenhos. Estas abóboras das guardas representam os estados de espírito que a velhinha vai experimentando ao longo da narrativa, não é? Quando ela se assusta porque encontra o lobo, o leão ou o urso, quando ela está a fugir deles, por aí fora. Então nós tínhamos dado como proposta brincar um bocadinho com isto e representar uma família em abóboras.
E então, isto acho que resultou em coisas mesmo muito engraçadas. Há bocadinho a Luísa e a Maria João falavam de conversa, 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 efetivamente, e de brincar, conversar e brincar é este projeto, ou, ou nós fazemos esta abordagem pelo lado afetivo e lúdico, ou então não vamos conseguir os resultados que queremos, não é? Portanto, mas aqui vemos, aqui foram dois irmãos, cada um fez a sua representação, a mãe fez um primeiro esquema, e eles associaram isto efetivamente aos elementos da família. Depois temos também aqui o aprofundamento de conversas sobre então, os estados de espírito e humores dos diferentes elementos da família do ponto de vista da criança e do adulto. Reparem, isto podem parecer coisas muito simples, mas isto são coisas muito importantes. Os pais dizem muitas vezes, se não fossem os livros, nós não conversávamos sobre isto. Portanto, o livro é o estímulo, acaba por dar o assunto. E nós agora dizemos, mas isto é um assunto quase banal, parece, mas ele não nasce naturalmente. E os livros podem dar aqui uma boa ajuda para se conversarem de outras coisas. E reparem como isto fomenta o conhecimento que temos uns dos outros em família e como isso leva depois ao próprio fortalecimento de laços entre os diferentes elementos da família, não é? Pronto. Isto a propósito do Corre, Corre, Cabacinha. Este livro, O Rosto da Avó, foi assim uma revelação, eu diria que foi o livro sensação deste conjunto de 4, porque quer junto de adultos, quer junto de crianças, foi um sucesso. Este livro que apresentámos na sessão passada é um livro poderoso, digamos, ele, enfim, é daqueles que nos revolve mesmo as entranhas, não é? Dos que mexe connosco. E eu tenho aqui 3 momentos que gostava de conversar um bocadinho convosco. Temos aqui, vocês conseguem ver esta mãe que está aqui com um livrinho na mão. Este momento não foi na sessão de pais. Esta mãe não esteve, que é tal, ela tinha um filho internado e veio ter connosco depois no dia seguinte numa outra atividade que estava na escola, porque ela disse, eu não resisto a partilhar com vocês o que aconteceu em torno deste livro. Esta mãe, na sessão anterior, tinha dito: estamos a reunir a família toda, inclusive pessoas que vêm de fora, para fazermos uma festa surpresa à minha avó, portanto, a avó desta mãe, bisavó das crianças. Fazia, não me recordo agora da idade, mas já era uma idade avançadita. Pessoas que vinham de fora, vinham mesmo de avião e só vinham para aquele dia, para aquele momento e voltariam. E essa festa aconteceu. E ela veio para partilhar connosco isto que está aqui na primeira linha. Portanto, ela disse que a avó entrou, então estavam no restaurante, aquilo foi surpresa, ela não estava a contar, e a primeira coisa que ela fez, portanto, ela é que organizou a festa, ela leu o livro para todos, à mesa do restaurante, como abertura da festa. E aquilo, efetivamente, foi um momento que ela diz que não vai esquecer nunca. Que muitas pessoas a seguir quiseram ver o livro, que o livro lhes passasse pelas mãos, inclusivamente este livro vai ser presente de Natal em vários sapatos. Pronto, agora na linha daquilo que tínhamos sugerido, uma exploração do conceito de ruga ou de linha nos rostos da família e interrogação ao jeito da obra. Se bem se recordam, a neta ia perguntando à avó o que guardava em cada linhinha, não era? Portanto, em cada ruga. E, portanto, foram dizendo disto. Imaginam a alegria destas mães a falarem da reação dos filhos, por exemplo, quando o pai ou a avó lhes dizia também que numa ruga guardava a memória de quando ele tinha nascido, ou de quando ele tinha dito a primeira palavra, de quando ele chamou mamá ou papá. Portanto, é outra vez esta questão, se não criarmos momentos e estímulos para falarmos destas coisas, elas não acontecem naturalmente. Olha, depois tem aqui uma coisa muito curiosa, que são novas brincadeiras das crianças. Uma mãe revelou que encontrou as filhas lá fora, assim muito entretidas lá num cantinho no exterior, e ela não sabia o que estavam a fazer. Ela disse, queremos encontrar gatinhos como a avó, portanto também queremos encontrar coisas novas. Portanto, esta própria exploração do mundo movida pelo livro. Pronto, aqui a partilha e entre outros elementos da família, foram várias as mães que disseram que os livros circularam e foram lidos sobretudo por avós, e a aquisição do livro para prenda de Natal de adultos. Temos aqui nas imagens, conseguimos ver também como o livro foi importante. Reparem que ali na imagem da direita o livro está exposto, é o cantinho dos livros e eles continuam a ter um livro exposto, em destaque. E temos aqui no meio um coração de uma avó que fez também com as memórias das suas rugas, das suas linhas. Pronto, depois a propósito aqui do livro O,
tinha uma abordagem mais lúdica, digamos, mais virada também para o nonsense, para o lado mais artístico. Temos aqui algumas das respostas mediante este estímulo do cachimbo. Portanto, escorrega, uma banana, um sapato, um corno, um chapéu, sapato de senhor, o nariz, tromba de elefante. Portanto, reparem o que não terá dado esta partilha. Muito curiosamente, uma mãe disse, quando a minha filha viu o livro, identificou as letras que estavam na capa. Esta criança tinha 4 anos, ela disse, identificou o O, identificou o H e disse que tinha lá um sinal, que devia ser um ponto. Portanto, ela conseguiu distinguir que aquilo não era uma letra. Reparem, em nenhum momento nós demos esta sugestão, aliás, eu não dou de todo este tipo de sugestões, no entanto, o próprio Michel de Mourget, ele diz brincadeira ou nada. E reparem como nós, quando brincamos, as outras coisas vão acontecendo quase naturalmente, como uma consequência. E aqui aconteceu. Portanto, foi muito apreciada a componente de jogo, apesar da maioria das crianças já conhecer o livro, porque a educadora já o tinha trabalhado, eu não sabia. E depois a própria criança, que uma vez que já conhecia, foi ler o livro aos outros elementos da família, tentando também que adivinhassem o que vinha a seguir. Depois tínhamos a Galinha Ruiva, que também é aquele conto popular inglês, não é? Que também é uma narrativa de estrutura fechada, também teve resultados interessantes, portanto, uma progressiva familiarização com o livro. As crianças atribuem nomes dos colegas de sala aos pintainhos, por exemplo, a galinha tinha 3 pintainhos, as crianças deram-lhes nomes dos colegas. Isto significa como se vão apropriando, portanto, é a tal questão, a tal familiarização, os livros tornam-se parte integrante do universo delas. O questionamento de atitudes e comportamentos das personagens aqui foi muito interessante, como crianças pequenas, algumas concordavam, disseram que muito bem, a galinha fez muito bem, os outros não ajudaram, não tinha nada que dar o pão, mas também houve crianças que disseram, ela podia ter dado, se calhar eles da vez seguinte já ajudariam. Tínhamos aqui intertextos, havia crianças que conheciam versões vídeo, versões da canção, isso também foi explorado, e mais uma vez, esta observação do mundo, porque os próprios livros também tinham, além das cores, tem uma árvore que vai mudando ao longo da própria narrativa. Isto é conhecimento do mundo, perceberem esta mudança também. Depois o treino de atenção e concentração favorecido pela estrutura narrativa, uma vez que ela é uma narrativa fechada. Tem ali um erro, deve ter sido o corretor. Finalmente, o Natal com a tia Josefina. Eu aqui tive que escolher muito bem o que é que ia escrever aqui para não vos dar a conhecer o fim da história, não é? Porque só a vou ler no fim da sessão, portanto não pude dizer muito, mas algumas das coisas que aqui aconteceram. Este é um livro, efetivamente, que também nos põe a pensar e nos revolta de algum modo, e eu lembrei-me aqui disto, eu gosto muito da Ana Garralon, que é a autora daquela página Ana Tarambana. Começou por ser um blog, é uma página que vale muito a pena conhecer, está nas referências desta apresentação, e ela diz em determinado momento: precisamos de livros que nos emocionem e não de livros que falem de emoções. E neste conjunto nós tivemos efetivamente a prova disto. Com estes livros nós fomos trabalhando, revolvendo aqui as entranhas, sem ter que estar a nomear nenhum tipo de emoção. Portanto, houve realização de inferências a partir da capa e contracapa, um bocadinho como vocês fizeram aqui, a apresentação de diferentes motivos para o desfecho narrativo, portanto, daqui a bocadinho já veremos qual é, a identificação e conversa sobre os estados de espírito das personagens ao longo da narrativa, mais uma vez, como é que eles foram reagindo às diferentes situações, a conversa em torno dos espaços e identificação de elementos familiares, por exemplo, aqui, onde tem a mercearia da senhora Ratolícia, que eu vos disse que apetecia ficar aqui, houve crianças a perguntar, então e daqui o que é que nós podemos comer? Por exemplo, identificando alimentos, identificando rótulos, assim como outros do que é que podemos ter, etc. Depois aqui também houve crianças a apreciarem a sonoridade da palavra Ratatovski. Portanto, eles perceberam que se tratava de um nome que não era português, era uma palavra estrangeira, na palavra deles, mas gostavam de a repetir, gostavam de falar da família Ratatovski, portanto, à maneira deles.
depois os assobios para todos os gostos. Portanto, esta tia Josefina, que era uma assobiadora profissional, deixou também vontade de pôr as crianças a assobiar. Era uma das nossas propostas, era fazer um concurso de assobios em casa também a partir da obra. Só aqui, em jeito de postscriptum, várias crianças se emocionaram com a leitura desta obra. Isto foi relatado também pelos pais. Pronto, outras coisas não previstas, digamos, outros efeitos. Ainda o frasco do tempo, portanto, a criança recorda a sua utilização e a família continua a enchê-lo com atividades em conjunto, renovam-se os rótulos estragados. Aqui ao lado vemos um trabalho feito, que é uma árvore do outono, feita a partir de recolha de folhas que a criança recolhia enquanto cantarolava a lenga-lenga de corre-corre cabacinha. Temos um relato de várias mães a falar da cumplicidade e mais tempo de interação entre irmãos, e eu não pus aqui tudo o que elas dizem, elas também dizem, e sem se pegarem um com o outro. Portanto, as crianças estão mais tempo a interagir sem conflitos. A descoberta de outras iniciativas ligadas aos livros e à leitura, o caso das voluntárias Nuvem Vitória no hospital. Quando estamos despertos para estas coisas, depois encontramos mais coisas. Portanto, e aqui também aconteceu. Aqui foi muito interessante porque, curiosamente, uma das voluntárias que esta mãe encontrou no hospital em Braga tinha passado por um dos nossos projetos e depois do projeto tornou-se voluntária no Nuvem Vitória. Portanto, é a tal corrente do bem de que falamos. E pronto, já estamos no ponto 2 e já vamos fazer um jogo, está bem? Porque senão ficam assim muito fartinhos de me ouvir. Estes são os livros que foram nesta sessão. Algumas leituras para acolher o frio e enrescar conversas. Não são livros todos do mesmo roteiro. Depois à frente eu identifico a que roteiros dizem respeito a 3 roteiros diferentes, e isto vem corroborar aquilo que a Maria João e a Luísa diziam há bocadinho. Nós podemos ir jogando com os livros à medida que os temos disponíveis. Eu já queria ter trabalhado alguns destes livros, mas eles não estavam disponíveis. Portanto, foram agora e não há problema nenhum. Portanto, vamos tendo, à medida que os tivermos, vamos incluindo. Então vamos fazer um jogo muito rapidamente. Queria que vocês pensassem. É um jogo que se chama Uma Palavra Vale 1000 Imagens. Pronto, foi aqui um trocadilho que eu fiz com aquele chavão de uma imagem vale 1000 palavras. Eu queria que pensassem num bolo e registrem no chat o bolo em que pensaram. Pode ser? Pensem num bolo e escrevam que bolo é esse. Ora bem, já temos aqui, tanto bolo. Bolo de chocolate, bolo de anjo, de bolacha, de cenoura, de aniversário, red velvet, pão de ló, bolo rei, de chocolate, iogurte, limão, chocolate, laranja, 1000 folhas, enfim. E eu falar de bolos a uma hora destas, não é? Bolo de canela, do excesso. Olha, isto já dava para fazer um concurso de nomes de bolos. Muito bem, agora se quiserem, pensem, não depois dá fome, ora nem mais. Se quiserem, pensem, e se quiserem registar também podem fazer. Estes registros depois podem ser nos úteis, eu acho que temos acesso a eles, não temos, Luísa e Maria João? Poderemos ter? Sim, sim. Sim, pronto, ok. Pensem num contexto onde comem este bolo. Onde comem, onde o usam, pensem num contexto. Portanto, já tem, olha, o pão de ló do ovar, até para aqui veio festa, família, Natal, jardim, a ler, no chá, aniversário. Ok. Ai, Jesus, meu Deus. Muito bem, chega. Obrigada. Obrigada, ótimo. Olha, comecei a falar de comida, isto ainda dá mais que falar do que livros. Muito bem. Ok, vamos continuar então. Reparem, não sei se já tenham alguma vez feito esta brincadeira. Isto resulta muito bem em qualquer contexto. Uma palavra vale 1000 imagens. Nós costumamos dizer o contrário, não é? Uma imagem vale 1000 palavras. Mas reparem como só para a palavra bolo nós encontramos aqui uma série de bolos possíveis, não é? De significantes, e encontramos também logo um contexto para esse bolo. Portanto, nós já temos uma história. É ou não é? Temos o bolo e temos onde é que o bolo está. Este pode ser um primeiro ponto de partida. E agora eu vou dizer-vos: há um bolo nesta história.
E a partir daqui nós podemos explorar. Esta história tem por título A Casa da Mosca Fosca. Há um bolo nesta história. Como será que entra um bolo nesta história? Nós já ativamos, certo? Lembram-se daquelas questões da pré-leitura? Aquelas questões que fizemos logo no início, quando nós fazemos esta exploração de capa e contra capa, que nós estamos aqui a trabalhar sobretudo em 3 dimensões, não é? Nós estamos a ativar todo o conhecimento enciclopédico, todo o conhecimento do mundo que temos, pode ser só analisando, como pode ser através de um jogo muito simples como este, que acabamos de fazer. Portanto, já temos esse ganho. O nós termos ativado isto obrigou-nos a ativar vocabulário, certo? A ampliar aqui, a trazer a lume algum léxico relacionado, e isso é determinante depois no modo como vamos compreender o próprio texto e apropriar-nos da narrativa, e ao mesmo tempo criamos, com certeza, alguma vontade de conhecer o que se vai passar cá dentro, certo? Pronto, eu acredito que alguns conheçam a história, portanto ela já é antiguinha, este já não é um livro recente e poderão conhecer. Mas está a fazer sentido? Portanto, esta questão de como podemos utilizar esta atividade como antecipação. Muito bem, vamos então passar, eu não vos vou ler a história. Também não queriam, pois não? Queriam saber como é que entrava um bolo nesta história. Pois é, vão ter que esperar um bocadinho. Muito bem. Já agora este é um bocadinho do miolo deste livro. Esta mãe está aqui muito entusiasmada a explorar a história. Eu queria que isto avançasse, exatamente. Então, as nossas propostas para a Casa da Mosca Fosca são estas. Portanto, este joguinho que eu acabei de fazer com vocês, e isto eu fiz com este livro, mas como diziam há bocado a Luísa e a Maria João, nós podemos fazer isto com muitos livros. Basta que o título tenha uma palavra que se preste a fazer este tipo de jogo, certo? Isto é uma coisa que nós podemos perfeitamente generalizar e aplicar a outros. Pronto, o que está aqui foi o que eu fiz convosco. Podemos depois elaborar um pequeno cenário para contar e brincar com a história, recortar e pintar os animais e o bolo, material fornecido. Isto é uma coisa super simples e que resulta muito bem. Olhem, eu entreguei aos pais umas folhinhas A4 com estes animaizinhos. Entretanto, eu fiz o meu cenário. Reparem, isto é muito simples. Isto é cartão, certo? E tem colados os animais que vão aparecer na história. Ainda não pintei, não tive tempo. Provavelmente vou pôr os meus sobrinhos a fazer isso no fim de semana. E ainda não fiz, mas eu vou mostrar-vos. Tenho aqui o cenário, estão a ver como é que ele fica montado. Porquê? Porque esta é uma história de estrutura cumulativa. E é aquela história que a criança se vai apropriar muito facilmente dela. Portanto, isto conta a história de uma mosca que fez uma casa e vai fazer um bolo da Mora para inaugurar a casa. Acho que ninguém falou em bolo da Mora, pois não? Falaram em muitos bolos, incluindo o Red Velvet, mas acho que não apareceu da Mora. Não importa. Portanto, aqui está um contexto e um bolo, se calhar, diferentes daqueles que foram referidos. E então esta mosca decide então fazer o bolo e depois começam a chegar os convidados. E os convidados, à medida que vão chegando, portanto, nós temos o bolo ali no centro, portanto, está aqui o cartão com o bolo, está ali no meio, e vão chegando os convidados. Quem vive neste lugar? Quem vem visitar? Não, isto começa, desculpem. Arranjou 7 assentos e para a mesa 7 pratos. Não cabia nem mais um. Pouco tempo passado, bateu à porta o escaravelho. Portanto, nós só vamos montando o cenário à medida que vamos contando, certo? À medida que vamos contando a história. Eu ali já pus tudo para terem esta ideia. Quem vive neste lugar? Quem vem visitar? A Mosca Fosca, que faça uma festa para inaugurar este que é o meu novo lar. E tu quem és? Sou o escaravelho carquelho, aquele que tem o nariz vermelho. Que bom cheiro, posso entrar? Claro que sim. És o primeiro a chegar. E muito contentes os dois, decidiram merendar. Pronto, e isto vai-se sucedendo. Depois do escaravelho, passou por ali o morcego. Pronto, e nós apresentamos o morcego. E vamos ter sempre estes jogos de linguagem. Quem vive neste lugar, quem vem visitar. Portanto, estas repetições são muito úteis para favorecer o processo de memorização. Ela vai dizendo a mosca fosca, o escaravelho carquelho, e tu quem és? Sou o morcego ralego, o que gosta da noite para ter sossego. Ai, que fome, posso entrar? Claro que sim, és o segundo a chegar.
e muito contentes os três, e decidiram merendar. Pronto, e a narrativa continua, para além do morcego, vai chegar o sapo, vai chegar a coruja, vai chegar a raposa, vai chegar o lobo. O que é que vai acontecer quando chega o lobo? Aqui temos também uma possibilidade para desconstruir estereótipos e finalmente vai chegar o urso. Quando todos estão prontos e já estão os lugares todos ocupados, então muito contentes os 7 decidiram merendar. Quando por fim iam provar o bolo, apareceu por ali o urso. Tinha estado toda a tarde à procura de amoras sem encontrar nenhuma. Viu a casa, ouviu a festa e pensou: por que não me convidaram? E bateu à porta. Quem vive neste lugar? Quem vem visitar? E agora temos-los todos. A mosca fosca, o escaravelho carquelho, o morcego ralego, o sapo larapa, a coruja rabuja, a raposa tramosa e o lobo rebobo. E tu quem és? Eu sou o urso lambeiro, o mais goloso do mundo inteiro. E este belo bolo de amora vou comê-lo todo agora. E assim se acaba o conto com uma dentada. E pronto. Porquê é que estes cenários resultam tão bem? Eu faço isto há 18 anos, como vos disse, e esta foi uma das primeiras estratégias que eu experimentei. Não foi com esta história, foi com a Que Sabe a Lua, que muitos conhecerão, que também se presta muito a fazer este tipo de cenário, para as crianças brincarem. Isto é daquelas coisas tão ridiculamente simples que nós temos dificuldade em acreditar que resultem tão bem. O que é certo é que resultam mesmo. Portanto, os pais revelam, na maioria das situações, se não na totalidade das situações, o tempo que depois as suas crianças passam a brincar com isto. Como é que nós podemos rentabilizar isto? E aqui temos, portanto, explorar novas possibilidades narrativas, alterar a ordem de chegada dos animais, inventar novos motivos para festejar, imaginar outros sabores para o bolo, partindo do jogo inicial, substituir ou integrar novas personagens, arranjando-lhes um nome ao jeito da história. E aqui, por exemplo, é o morcego ralego, é a coruja rabuja, é o escaravelho carquelho. E estamos também a brincar com esta sonoridade e a explorar esta dimensão lúdica da linguagem. Depois, também podemos explorar este lado mais interrogador, o colocar-se no lugar das personagens e questionar os seus comportamentos. Nós achamos sempre que é o lobo, não é? Que vai dar cabo daquilo tudo, porque coitadinho, tem fama de mau, mas afinal é o urso que vai comer. Porquê é que o urso decidiu comer? Vamos colocar-nos também no lugar dele. Portanto, o livro presta-se a uma grande diversidade de abordagens. Pronto, eu nos outros não vou demorar tanto tempo. Esse é o primeiro livro deste kit de 4, que é então A Mosca Fosca. Depois temos este livro aqui, que é uma maravilha, não sei se o conhecem, o Espreita pela Janela, que é um livro que tem aqui mesmo esta janelinha e que faz aqui um mix de alguns enfim, brinca um bocadinho com isto. Ele vai nos apresentando situações. Aqui, olha que casa tão encantadora com um lindo jardim e que velhinha tão amorosa se vê da janela. Efetivamente, nós temos a janela, o que temos lá dentro, mas depois viramos a página e afinal essa velhinha amorosa parece que é uma bruxa. Então vamos tendo estas situações, coisas que parecem assustadoras, mas que afinal depois não se revelam assustadoras, e também temos coisas que parecem... aqui temos uma que parece assustadora. Ai, 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 o lobo está dentro de casa. Será que já comeu a capuchinho vermelho a sua avózinha? Então vamos abrir a janela e o que vemos é que eles estão ali todos contentes a lanchar, a tomar chá. Portanto, este livro é muito interessante. Porquê? Porque nos permite fazer este jogo do todo e da parte. E então ele também pode ser analisado e lido em várias camadas. Nós temos aqui estas propostas para fazer com crianças mais pequeninas, se bem que nós já sabemos que depois em família isto alarga-se
a públicos de outras idades. Portanto, apelando aos elementos presentes na ilustração e no texto verbal, convidar a criança a antecipar o que estará por trás de cada janela. Isto faz-se facilmente. Dialogar comparando as antecipações criadas e o conteúdo da obra. Seguir pistas, partindo de elementos da ilustração, descobrir outros textos. Viram aqui, por exemplo, que aparecia a capuchinho vermelho. Naquela mesma ilustração, há um quadro na parede que representa os 3 porquinhos e que vão apresentar outro que representa alguns cartazes de cinema. Portanto, é um livro muito bom para descobrir intertextos também. Elaborar uma janela. Esta é outra brincadeira que pode resultar muito bem. Eu ainda não elaborei a janela, mas sugeri aos pais, provavelmente vou testar isto com os meus sobrinhos, já sabem, são as minhas cobaias neste momento, e tentar fazer isto. Uma janela em cartão, portanto, basta uma moldura, um bocadinho como estas, e vamos jogar ao nem tudo o que parece é. Nós vamos colocar a janela sobre ilustrações que criamos, sobre páginas de livros, sobre quadros que tenhamos na parede, espaços da casa, de modo a criar diferentes cenários. Podemos ocultar ou mostrar, e diferentes interpretações. Isto com adolescentes também pode funcionar muito bem, e desculpem falar dos adolescentes, mas as famílias têm de tudo, e dizermos estas coisas aos pais, eles agradecem, para percebermos também um bocadinho como funcionam os feeds das redes sociais. Normalmente nós vemos um quadradinho, não é? Num feed, que é o quadradinho, é a janela. Se fosse possível vermos o que está à volta, se calhar acontecia como neste livro, e deixavam de ser vidas tão perfeitas, digamos, as tais vidas instagramáveis. Portanto, isto pode ser também um exercício interessante de reflexão sobre estas questões. Depois podemos criar em conjunto uma página como esta, usando como inspiração cenários ou personagens de outros livros. Ora, aqui vem outra pérola, que é o Abrigo. O Abrigo é um livro belíssimo, é mais um livro altamente questionador. Não vou ler, não tenho tempo, talvez abra a próxima sessão lendo o Abrigo. Isto se não me chegar uma coisa de que eu gosto mais durante o mês de dezembro, está bem? Mas esta é uma boa leitura para depois abrir janeiro. E senão depois não tenho tempo nenhum de vos falar de livrinhos de Natal, já estamos nos 10 minutos finais. Portanto, aqui observar a capa, depois vocês fazem esta exploração. E depois arrisquei colocar neste kit este livrinho, Tempo de Haikus. São literalmente haikus distribuídos pelas 4 estações. Os haikus de outono, de inverno, depois da primavera e do verão. Isto vem na linha de exercícios que os pais vêm fazendo e, sobretudo, porque eles têm feito uma boa exploração desta questão da observação do mundo a partir dos livros, das mudanças na paisagem. Aqui podemos ir um bocadinho mais longe e sugerir, por exemplo, que eles registrem e vejam as mudanças na roupa que vestimos, no número de horas de dia e de noite, recorrendo também à observação de fotografias da família em diferentes momentos do ano. Por exemplo, quem ainda fizer álbuns de fotografias é mais fácil. E depois, para aqueles que quiserem o desafio, eu aqui também coloquei isto, porque a escola onde o projeto está a ser desenvolvido, estamos com um projeto de poesia breve. E então os colegas da escola andam a fazer haikus. E eu arrisquei colocar também esta sugestão. Em família, experimentar ao longo de uma semana fazer um haiku por dia. A criança pode ilustrá-los, inspirando-se também nas ilustrações que tem neste livro. Este livrinho é muito bonito, é da Akiara, portanto tem uma encadernação diferente, tem um papel diferente, mas aliás os livros da Akiara são todos assim verdadeiras obras de arte. E estes são então os 4 livrinhos que os pais levaram e que depois eu vos darei conta dos resultados em janeiro. Outras propostas nossas, e estas também constam dos roteiros que vocês ou já receberam ou vão receber. Aqui tem a indicação de em que espaço dos livros se encontra cada um destes livros. Como veem, são de 3 conjuntos diferentes, do 2, do 4 e do 5. E propostas, brincar aos títulos baralhados. Este também é outro jogo que é garantidamente divertido. Experimentem-no na noite de Natal, por exemplo. A partir de títulos de livros já conhecidos ou de outros, também podemos usar as listas dos que temos e inventar novos títulos. Reparem, a partir destes 4 que aqui estão à vossa frente, e se eu não tivesse nada, mas vocês vão já inventar um diferente dos que eu coloquei. Eu só coloquei estes para adiantar serviço. Eu podia ter, por exemplo, o Abrigo da Mosca Fosca. Não podia? Podia ter a mosca espreita pela janela.
Podia ter a Casa dos Haikus, Haikus à Espreita, Casa Abrigo, etc. De certeza que cada um de vocês já pensou num diferente destes, tá? Portanto, brincar com os títulos. Depois de termos o título, se quisermos, podemos ir mais longe, que é, como diziam no início, recuperar também aquilo que vai sendo dado como orientação logo nos primeiros roteiros e vamos recuperando. Isto não são coisas para fazer cheque, efetivamente, são coisas para irmos fazendo, consolidando, até que de facto se torne família, se torne uma coisa rotineira e faça parte. Então, o que propomos aqui, fazer uma capa para essa história. Se eu penso, por exemplo, a mosca espreita pela janela, que história será esta? E que capa eu farei para esta obra? E o que é que isto me leva a fazer? Eu posso aproveitar, ir voltar a olhar com atenção para uma capa, perceber que elementos é que a capa tem um título, tem uma ilustração, tem um autor, etc. E tudo isto é cultura do livro, que também vai influenciar na maneira como eu me relaciono com ele. Depois, se quisermos aqui agora, já em modo Natal, as nossas propostas especial Natal, e os pais levaram estas propostas também, títulos baralhados versão Natal, reparem, os mesmos títulos, e eu posso pôr igual, mas colocar um elemento de Natal. Por exemplo, Espreita pela Janela do Pai Natal, o Capuchinho Vermelho do Polo Norte, a Branca de Neve as Sete Terrenas, poderíamos ter outros elementos. Depois, aproveitando a época, e este também é uma sugestão que vão encontrar no roteiro 5, podemos fazer o alfabeto ilustrado de Natal. Este aqui está muito simples, é só colocarmos a letra do alfabeto e desenhar o elemento. Resulta bem, podem envolver a família, podem fazer equipas, são tudo jogos possíveis para a noite de Natal. E já agora, sugiram aos pais integrar livros na decoração de Natal. Acho que pode ser uma proposta interessante também. Como cenário, como montra, como suporte, como objeto decorativo, as crianças provavelmente também vão apreciar isto. Luísa Maria João, não sei se temos tempo para falar um bocadinho do Natal dos livros, se não, deixo só a apresentação e pronto. O que tenho agora a seguir, antes das considerações finais, são mesmo só alguns livros com representações de Natal na literatura infantil, mas também pode ficar só o material para poderem, de maneira autónoma, analisar. Tem muitos títulos, eles estão organizados mais ou menos assim, por categorias. Ia depois falar de algumas novidades, que eram estas, e ler o final da história. Mas se calhar leio o final da história para vocês poderem ter tempo de dizer ainda o que querem, não é melhor? Nós íamos depois deixar um breve espaço para alguma questão que os colegas quisessem fazer, mas acho que está toda a gente cheia de vontade de ver os livros e de ouvir falar os livros, portanto, se calhar dávamos aqui mais 5 minutinhos, 10 minutinhos. Pronto, é só porque eu não gosto mesmo de ultrapassar o tempo que é estipulado e, portanto, mas se vocês autorizarem, tudo bem, mas não quero fazê-lo sem Se calhar acordo. pedíamos a quem tenha alguma questão, alguma sugestão, que coloque no chat, que nós depois vamos ler tudo e no caso de ser questões que peçam resposta, nós depois iremos dar essas respostas, fazemos como fizemos da outra vez com as facas. Avançamos então? Sim, sim. Pronto, ok. Também vou tentar não alongar demasiado, e também sei que só cá estão porque querem saber o que é que acontece com a tia Josefina, não é? Senão já tinham todos ido embora jantar e fazer lá o pão de ló de ovar. Houve gente aqui a falar de pão de ló de ovar, que vontade, ao tempo que não como uma coisa dessas. Bom, o Natal dos livros e os livros de Natal, eu tenho um carinho especial pelas representações do Natal nos livros. Aliás, estou a trabalhar num projeto com esse título, precisamente. Os livros de Natal seguem aqui várias linhas. Eu tive o cuidado de tirar esta fotografia com as lombadas todas para fora e às direitas, para vocês também poderem ter acesso a mais títulos a partir daqui. Nós conseguimos identificar, embora isto não seja estanque, mas conseguimos identificar assim algumas, digamos, fazer alguma categorização aqui no meio. Então nós temos um conjunto de livros, se calhar durante muito tempo foi a esmagadora maioria, de livros que o tema base era o Pai Natal.
Portanto, este imaginário de Natal mais popular. Estes títulos que aí estão apresentam algumas dessas situações, algumas das representações do Pai Natal. Por exemplo, este livrinho aqui, que é da Ana Saldanha e da Madalena Matoso, portanto, uma dupla portuguesa que é lindíssima, é uma obra belíssima, portanto, e esta dupla funciona muito bem, era isto que eu queria dizer, é uma dupla maravilhosa. Eles já é uma segunda edição, que a primeira nem era assim, era com outra ilustradora. Isto conta muito resumidamente a história do Pai Natal, que chega ao Polo Norte, depois de ter distribuído todos os presentes, e sente-se um bocadinho triste porque todos recebem prendas, mas ele não recebe. E então ele começa ali a lamentar-se, e eis senão quando começam a bater à porta umas personagens muito curiosas, como por exemplo a Capuchinho Vermelho, que lhe traz um capuz, mas que não lhe serve, não é? Depois aparece a Gata Borralheira, que lhe traz um sapato, aparece o João Ratão, aparece a Bruxa da Casinha de Chocolate, enfim, vão aparecendo até a Raposa, da Raposa e as Uvas, vão aparecendo uma série de personagens com um conjunto de intertextos com algum humor. Por exemplo, o lobo, quando vem, diz à Capuchinha, à Cinderela, que não se preocupem, porque elas acompanhará a casa, não é verdade? Até que no final eles têm fome, não é? E acabam por ficar em casa do Pai Natal a comer mais umas fatias de queijo de rena e a beber chocolate quente. Pronto, o Pai Natal fica muito comovido. Já agora aqui é o lobo que ainda traz o presente com mais utilidade, que é o saco para os brinquedos do ano seguinte. Pronto, é um livro que vale muito a pena. Depois tem esta estrutura também semi-cumulativa, vai sempre vindo mais um e funciona muito bem. Depois na linha assim mais do humor, esta coleção da Nathalie Delabarre, que é Eu Sei Tudo Sobre, ela tem sobre a escola, sobre a mamã, e tem este também Eu Sei Tudo Sobre o Pai Natal. Tem muito a ver com aquelas coisas que nós contamos às crianças sobre o Pai Natal, não é? Incluindo dizer que o Pai Natal não existe, e depois a criança no fim diz, então se o Pai Natal não existe, porque é que os adultos estão sempre a falar dele, não é? E então vai só, sei lá, aqui, os crescidos dizem que os trenós não podem voar pelos céus, nem aterram nos telhados das casas, mas eu digo que eles estão enganados, porque são as renas que voam e não os trenós. Portanto, no fundo é este narrador criança que vai sempre encontrando uma resposta para o argumento dos adultos. Os crescidos dizem que o Pai Natal nunca teria tempo para embrulhar os presentes de todos os meninos, mas eu tenho a certeza de que a Mãe Natal e os doentes lhe dão uma ajuda. Portanto, há todo aqui um universo de Natal que é explorado. Pronto, estes são então, este também, que acho que é um livro que vale muito a pena, da Rita Taborda Duarte. Estou a dar alguma ênfase também ao que é nosso, ao que é português. Sabes, Maria, o Pai Natal não existe. É um livro assim só a duas cores, com personagens que a Rita Taborda Duarte explora muito, neste caso a Maria. E este tem um final bastante surpreendente. Eu não vou explorá-los todos, porque na minha página vocês têm lá um link onde tem livros organizados por temas, tem lá estes livros todos, há um post para cada um deles, e portanto eles estão analisados com bastante profundidade e até tem um calendário de leituras de advento associado. Portanto, há um calendário para 24 livros. Este O Feliz Natal Lobo Mau, que é da autora dos Coquedos, que todas conhecerão, penso eu, da Clara Cunha, também faz um mix das personagens dos contos tradicionais com o Pai Natal e pronto. Depois, livros que têm como base a figura do Menino Jesus, são livros num registro diferente, eu destaco estes, eu gosto imenso deste livro Sonhos de Natal do António Mota, acho que continua a ser o meu livro de Natal preferido de sempre. Também falo dele lá, temos a Noite de Natal da Sofia, o Romanceiro de Natal, a Festa dos Pastores. Aqui a figura central é este imaginário de presépio, portanto, do Menino Jesus, mas depois também temos assim uns livros maravilhosos que conjugam estes dois universos e que eu acho mesmo é do melhor. Eu gosto muito deste, da Luísa Dupla Soares, O Pai Natal e o Menino Jesus, que aqui faz uma
digamos, uma conjugação interessante. Tem aquele ali do João Pedro Messader, da Gabriela Souto-Maior, o Pai Natal e o Maiúsculo Menino, e claro, o incontornável Cavalinho de Pau do Menino Jesus, do Manuel António Pina, que também junta aqui estes dois imaginários. São livros deliciosos. E já agora, às vezes dizem, para pré-escolar isto é pesado. Não é. Eu, ano passado, trabalhei com crianças do pré-escolar, a pedido das educadoras aqui de um jardim de infância, com 7 salas, o Cavalinho de Pau do Menino Jesus. Trabalhámos sala a sala. O Manuel António Pina não tem propriamente uma escrita assim fácil, no entanto, foi assim uma daquelas obras que deu um resultadão. E ainda hoje as crianças falam do Cavalinho de Pau do Menino Jesus. Assim como do Natal com a tia Josefina, isto depende muito da abordagem. Pronto. Depois temos a problematização de questões sociais, e estes são livros que realmente já com outra, digamos, com outra substância, não é? Desde ali da canção de Natal do Dickens, nesta edição muito bonita da Calandraca, que está ali. Depois, um dos meus livros preferidos, não o tenho aqui porque eu usei hoje nas aulas de literatura e ainda deve estar ali no meu trolley de livros, que é este da Allumette, do Tommy Angrer, que está aqui embaixo, que é uma reescrita da Rapariguinha dos Fósforos. Só que este Tommy Angrer, ele faz aqui, reparem, toda a gente conhece a Rapariguinha dos Fósforos, creio. A Rapariguinha dos Fósforos tem de Anderson, não é? Tem aquele final trágico, que ela resigna-se à sorte que tem e acaba por morrer de frio e ser levada, digamos, pela avó para o céu. Portanto, há toda esta resignação, toda esta visão da morte como libertação, etc. Esta versão Allumette, reparem até o próprio título, que significa fósforo, não é? O que é que esta Allumette faz? Ela não se conforma. E no momento em que ela acha que vai morrer, portanto, este livro passa-se na cidade. Meu Deus, eu, se puder, ainda vou buscar. Passa-se na cidade e a Allumette anda a pedir, não é? Nas lojas, vai ao caixote do lixo, e no momento em que ela acha que vai morrer, porque começa a ouvir trovoada, ela diz: não pode ser assim. Não pode, deixem-me pelo menos provar um bocado de bolo, uma coxa de peru, experimentar o quente de uma manta. E então, de repente, quando achamos que tudo vai acabar, começam a chover coisas. Chove de tudo. Desde comida, desde bens, desde brinquedos, ela fica afogada numa pilha de coisas. Pronto. E a partir dali, aquilo gera um outro problema para a cidade. E o Tommy Angrer era um crítico da sociedade, portanto, e não era nada meigo na maneira como criticava, ele punha mesmo o dedo nas feridas. E então gera-se um problema, porque aquela abundância toda faz com que os pobres da cidade, os doentes, os aleijados, todos aqueles que viviam escondidos, de repente se mostrassem para vir buscar comida. E então há um problema político, porque o presidente da Câmara não pode de todo concordar que, na época de Natal, a cidade esteja feia com aquela gente que não devia mostrar-se. É a própria Allumette, com a ajuda lá de um casal de pasteleiros, que consegue criar uma espécie de armazém e fazer uma distribuição equitativa das coisas. E a Allumette depois acaba a fundar, ela tem a criar a Fundação Luz Sem Fósforos, precisamente, que é uma fundação que vai depois em socorro de crianças que estão na situação dela. Pronto, mas isto, contado no próprio livro e com as ilustrações do Tommy Angrer, é fabuloso. Já agora, e depois vocês, se forem à página, encontram, há famílias que fizeram trabalhos a partir desta obra, como criar pequenas fundações em caixas de fósforos, já coisas lindíssimas que se podem fazer a partir daqui. Aquele livro da Luísa Ducla Soares, que espreita ali por cima, deixem-me tirar isto, ai meu Deus, não era este, Desejos de Natal, também reúne 3 contos, também problematizam situações sociais, questões sociais como relacionadas sobretudo com o racismo, com a pobreza também, com a própria violência nas ruas. Pronto, aí se calhar é que já serão textos um bocadinho mais densos, não tão ajustados ao pré-escolar, mas todos os outros sim. Depois temos aqui a diversidade cultural, neste caso há sempre uma estrela de Natal que tem 2 contos, um deles fala do primeiro Natal em Portugal, que é um Natal de uma menina ucraniana,
e também dos problemas de integração, da imigração, e como é que é vivido e festejado, portanto, este encontro de culturas, e aquela pérola que está lá embaixo, a babushka, como o próprio nome indica, babushka, não é, que remete para as bonecas russas, que tem um bocadinho este imaginário desta parte do globo. Depois estes dois livrinhos, já estamos a chegar a livros mais recentes, eu chamo-lhe o Natal da Cidade, mas isto também problematiza questões sociais emergentes, neste caso a pobreza. Este que eu vos estou a ler, e o Floco de Neve do Benji Davis, não é? O Benji Davis é o autor daqueles livros maravilhosos da baleia, aquela coleção toda dos livros da baleia, não sei se conhecem, mas um dia destes eles vão aparecer também nos roteiros, nos espaços dos livros. Depois, o Natal em várias vozes, aqui estão alguns livros que reúnem vários textos de Natal, quer em modo de poesia, quer em prosa, ou contos, ou poemas. Tem ali José Jorge Letria, dois, tem este que é uma coletânea organizada por João Manuel Ribeiro, e depois aquele de António Torrado, que também é lindíssimo. E depois o Natal na novíssima literatura infantil. Portanto, estes são os livros mais novos. Este tem aqui um link também para o meu blog, onde eu falo destes 4 livros. Estes livros saíram o ano passado e são, assim, qualquer coisa. Ainda tenho 5 minutos ou não? 2? Lúcia, estamos a passar. Já estamos a abusar, não é? Pronto. Então, ok, não deixem de ler Como é que o Pai Natal desce pela chaminé. É um livro belíssimo que junta aqui o nonsense com a solidão. Eu juntei estes 4 livros. Este, por exemplo, junto ao Natal com o 25 de Abril, vale muito, muito a pena. Aquele Natal inteiro e limpo. Este, Algures na Neve, é um livro que aborda a questão da solidão da infância. São livros... O que eu sinto nestas obras mais recentes é um crescente abandono das figuras de Natal que eram mais populares, como por exemplo o Pai Natal. O Pai Natal aparece, mas representado para outras interpretações, como é o caso aqui, como é que o Pai Natal desce pela chaminé, já não aquela figura de Pai Natal da Coca-Cola, digamos, e daquele imaginário todo de Pai Natal, e a literatura, a boa literatura, tende a focar-se realmente em questões mais de problemáticas sociais emergentes. Depois continuamos a ter revisitação de clássicos, assim, por exemplo, este desejo de Natal tem a ver com a questão do salvar os livros e as livrarias, por exemplo, e depois, só acabados de chegar, e estou à espera de um de Afonso Cruz, contava já tê-lo hoje para vos mostrar, mas não chegou, para pequeninos. Pode ser uma boa introdução ao musical do Quebra-Nozes e ao texto do Hoffman. Este livro tem mesmo música. Eu não vou pôr, senão depois temos que esperar que ela acabe de tocar e não me ouvem, não é? Mas tem em cada página o sítio para calcarmos e ouvirmos algumas peças do Tchaikovsky. Depois temos o Rapaz Natal, loja de brinquedos dos Irmãos Claus, que digamos que é se quisermos, o outro lado da história do Pai Natal. Muito bonito também, tem a problemática também da pobreza. E acabou de sair este livrinho, que é quem para fãs do Harry Potter, o Harry Potter e a Pedra Filosofal, tem lá uma parte, o início da narrativa tem a ver com a descrição do Natal. Portanto, foi feito um livro assim, literatura infantil, que chama-se precisamente Harry Potter e a Pedra Filosofal, Natal em Hogwarts. Tem a ver com essa parte inicial. Portanto, mais para fãs de Harry Potter. E depois este aqui, que é um calendário de leituras de Advento em livro, que são as crónicas de Natal, que é para ler um por dia, desde o dia 1 de dezembro até... Ai meu Deus, isto tem um plástico, eu ainda não o tirei, eu já o tirei, mas voltei a pôr, porque abre aqui cada janelinha que nos indica o que é que devemos ler. Pronto, não vou falar de mais livros de Natal, vou só acabar de ler o Natal e a Tia Josefina, pode ser? O Natal com a Tia Josefina, para terminar. Mas para ler já sem a apresentação vou só terminar, ideias a reter então nesta sessão. O livro vai granjeando terreno na família à medida que se torna uma opção mais atrativa para a criança.
Precisamos de livros que nos emocionem, não de livros que falem de emoções. E a leitura em família contribui generosamente para o fortalecimento de laços afetivos, para o alargamento do conhecimento do mundo, para pensar e para criar empatia. Os benefícios da leitura em família, embora silenciosos, geram poderosas correntes do bem. Tem aqui então ligação para a página da Ana Garralão, para o blog dela, tem muito material de interesse e recomendo novamente estes 2 livros que já apareceram em sessões anteriores. Pronto, vou então só parar aqui de partilhar para vos ler o restinho, para vos ler aqui a última página do Natal, do Natal com a tia Josefina. Portanto, íamos aqui, não era? Nesta parte. Na manhã de Natal, os Ratatovski puseram-se a caminho do Porto. Ficaram surpreendidos por encontrarem toda a vizinhança reunida no local. Estava lá a senhora Ratolícia, o senhor Serrato, e lá ao fundo descortinaram o senhor Rato do Campo. Todos esperavam pela famosa e conhecida tia Josefina da América. O navio tinha acabado de atracar. Estava bem ancorado e a emoção no porto aumentou. Começaram então a chegar os primeiros passageiros. Saíam alegremente do barco, cumprimentavam efusivamente os seus familiares e mostravam-se felizes por terem os pés novamente em terra. Todos esperavam com ansiedade a tia Josefina. Saiu então o último passageiro. Não era a tia Josefina. Depois de até as ratazanas terem saído do navio, tornou-se claro para todos que esperavam que a tia Josefina não viria. Os olhares dos vizinhos, que há pouco brilhavam de alegria, escureceram. Olharam zangados para os Ratatovski. Será que os Ratatovski mentiram? Não houvera carta nenhuma da tia Josefina. O silêncio reinava no porto. O silêncio era mais pesado do que as nuvens carregadas, que começaram lentamente a libertar o seu fardo de neve. O senhor Ratatovski correu agitado, e não era por causa do frio. A senhora Ratatovski aconchegou-se nos braços do marido. Por que é que não festejam todos lá em casa? Perguntou Felícia baixinho. Sim, gritou Gaspar. Temos uma bonita sala enfeitada, comida boa e uma árvore de Natal maravilhosa. Venham para a nossa casa. Um pequeno rato saiu hesitante do grupo de vizinhos, deu um passo atrás do outro e todos o seguiram. Foi a festa de Natal mais bonita que os Ratatovski alguma vez tiveram. Festejaram, beberam, comeram, assobiaram juntos canções de Natal e contaram histórias. A carta da tia Josefina passou de mão em mão, foi lida e esquecida. Ninguém sentia falta da tia Josefina. A casa dos Ratatovski era confortável, era acolhedora, era serena, era Natal. E é isto. E agora ficamos todos assim. Fantástico. Assim. Agora é para digerir. Pronto, da minha parte é isto. Obrigada a todos. Passo então a palavra à Maria João e à Luísa e se tiverem questões, já sabem. Obrigada. Temos aqui muitos obrigados. Ah, as perguntas não estão aqui assim propriamente perguntas, mas sim alguns comentários, algumas ideias de como é que o projeto se está a desenrolar nos agrupamentos. Portanto, parabéns a todos pelo empenho, pelo esforço que têm feito para que realmente este projeto chegue a todas as famílias e da minha parte, desejar-vos um bom Natal e continuação de muito sucesso e muita força para continuarem a alavancar aquilo que nós queremos todos, é que as famílias leiam com as crianças e sejam todos felizes. Exatamente. Boas festas para todos, bom descanso e até à próxima. Obrigada, até à próxima. Obrigada, boa noite. Feliz Obrigada, Natal. boa noite, Obrigada, obrigada, boa Feliz noite. Natal.